Vamos matar um pouquinho dessa saudade com o módulo 5? Então vamos começá-lo. O módulo 5 fala sobre os números racionais. O que são números racionais? São números que podem ser escritos na forma de fração. Então, todo e qualquer número que pode ser escrito na forma de fração é chamado de racionais. A representação matemática dos números racionais é a letra Q. E esse é o conjunto que define os números racionais. Todo número que pode ser escrito em forma de fração com A e B, qualquer número inteiro, menos o zero. O zero não pode estar no denominador, beleza? Se eu estou falando para você que os números racionais são todos os números que podem ser escritos em forma de fração, então todos os naturais são racionais. Isso é uma verdade. Todos os inteiros também são racionais. Então esse diagrama aqui mostra que o natural está dentro dos inteiros e os inteiros estão dentro dos racionais. Então os racionais ele acopla todos esses conjuntos que estão aqui, beleza? Por exemplo, esse ezinho significa pertence. Se nós tivéssemos um ezinho cortado, tipo esse aqui, significa que não pertence. A gente diz que pertence quando o elemento faz parte do conjunto. E diz que não pertence quando o elemento não faz parte do conjunto, beleza? Então, olha só, 3 pertence aos racionais? Sim. Ué, Tainá, mas você acabou de dizer que pode ser escrito em forma de fração e o 3 não está na forma fracionária. É verdade. Mas, se a gente quiser, a gente pode colocar, por exemplo, 3 sobre 1 vai dar 3. E eu escrevi esse 3 na forma fracionária. Outra maneira, se vocês quiserem, olha, 6 sobre 2. 6 sobre 2 também dá 3. Então, a gente pode representar o 3 como uma fração, portanto, ele é um número racional, sim. Beleza? Ele pertence a esse conjunto. Menos 3 é racional? Sim. Seguindo a mesma linha de raciocínio. Se vocês quiserem, vocês podem colocar menos 3 sobre 1. E eu tenho uma fração que representa o menos 3, portanto, ele pode ser escrito em forma de fração, ele é racional. Raiz quadrada de 4 pertence aos racionais? Sim. Por que que sim? Raiz quadrada de 4 não é 2? E 2 não é um número natural? E números naturais não estão dentro dos racionais? Então, se eu posso escrever o 2 como uma fração, então a resposta é sim. A raiz quadrada de 4 é um número racional. E 1,3 é racional? Também. 1,3 são 13 décimos. 13 décimos é a mesma coisa que 13 sobre 10. Se eu escrevo em forma de fração, se eu posso escrever em forma de fração, ele é racional. Beleza? Reta numérica. A reta numérica ela serve para localizar o número. Lembra que o meio, o zero, é a origem. Para a direita, a gente coloca os números positivos. Para a esquerda, a gente coloca os números negativos. Então, se eu quero localizar 2/3 na reta numérica, como que eu faço? Eu vou pegar o 2 e vou dividir para 3. Por que esse processo? Porque nesse processo eu consigo transformar a minha fração em número decimal. E é muito mais fácil localizar um número decimal numa reta numérica. Então, eu vou pegar o 2 e vou dividir para 3. Gente, só que olha só, 2 é menor do que 3. Então, quando eu for fazer essa divisão, não vai dar uma divisão exata, não vai dar um número inteiro para cada pessoa. Então, o que eu faço? Boto 0, vírgula e o 0 lá em cima, beleza? 20 dividido para 3 dá 6, porque 6 vezes 3, 18. Para chegar a 20, faltam 2. O que eu faço? Boto 0. 20 dividido para 3, 6. Para chegar, dá 18, para chegar a 20, faltam 2. Tá se repetindo, não tá? Isso quer dizer que isso daqui é o que mesmo? Isso aí, uma dízima periódica. Então, eu coloco aqui os 3 pontinhos para indicar que isso continua eternamente. Então, 2/3 é uma fração positiva. A gente já sabe que se é positivo, fica à direita do zero. E, além disso, a gente sabe que deu 0,66666. Esse número é um número maior do que 0 e menor do que 1. Então, tá nesse segmentozinho aqui. Como que eu faço para colocar esse número aqui? Bom, eu olho o denominador, ele não está dividido em 3 partes. Se eu divido aqui, em 3 partes iguais, olha, 1, 2, 3, beleza? Só que ele quer 2 dessas partes, então eu venho aqui e boto aqui. Então, aqui, 2/3 localizei na minha reta numérica.
Tranquilo? Vamos fazer a mesma coisa para o menos 3/4, mas sabendo que ele tem que estar à esquerda do zero, justamente porque ele é negativo. Vou dividir. Então, 3 dividido para 4. 3 não dá uma divisão, né? Não dá um número inteiro. Então, vai dar 0,0. 30 dividido para 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. 28 para 30, faltam 2. Coloco 0 e prossigo. 5. 5 vezes 4, 20 para chegar a 20, 0. Então, deu 0,75 negativo. Então, eu sei que está entre 0 e menos 1. Está nesse segmentozinho aqui. Em quantas partes eu vou dividir o segmento? Perfeito, em 4 partes, porque o denominador é 4. E dessas 4 partes, onde eu coloco meu pontinho localizador? No 3. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, está aqui. Então, essa é a localização do menos 3/4. Tranquilo? O que é módulo? Módulo, gente, é a distância do número até a origem. Então, por exemplo, se eu pergunto para vocês qual é o módulo de 5, se o módulo é a distância até a origem, do 5 para chegar no 0, eu tenho que andar 5 unidades. Então, o módulo de 5 é 5. E se eu pergunto qual é o módulo de menos 5? Ué, gente, do menos 5 para chegar no 0, eu também tenho que andar 5 unidades. Então, o módulo de menos 5 também é 5. O módulo é sempre um número positivo e é representado por essas barrinhas que estão aqui. Então, quanto que é o módulo de 2/3? 2/3. E se eu perguntasse qual é o módulo de menos 2/3? 2/3, beleza? E o oposto? O oposto é o simétrico, beleza? Então, olha só, qual é o oposto de mais 2? Menos 2. Qual é o oposto de mais 10? Menos 10. Qual é o oposto de menos 25? Mais 25. Então, qual é o oposto de menos 1,3? Mais 1,3. Beleza? Quais são as representações dos números racionais? Ele pode estar em decimal, 1,3 é um número racional representado na forma decimal. Ele pode estar na forma fracionária, e é o exemplo de 2/5, é um número racional e está representado na forma fracionária. E ele pode estar representado em porcentagem, por exemplo, 30%. Tranquilo de vocês? Página 459, número 5, 6, 7 e 8, beleza? Eu coloquei esse aqui em vermelhinho, é só para saber o que a questão está pedindo. A questão 5 pede para que a gente transforme os números dados em fração, na forma fracionária. Como que a gente faz isso? Bom, se for um decimal exato, tranquilinho, tranquilinho. Só ver quantos números tem depois da vírgula. Se tiver um único número, significa que são décimos, representam os décimos. Então eu coloco sobre 10. Se tiverem 2 números depois da vírgula, são centésimos, então eu coloco sobre 100. Se tivermos 3 números depois da vírgula, são milésimos, então eu coloco sobre 1000. Deu para entender? Então, seguindo essa linha de raciocínio, olha, eu só tenho um número após a vírgula. Então, isso aqui são 9 décimos. Acabou a questão. Pediu para eu passar para a forma fracionária, eu passei e acabou. Agora, se tiver em porcentagem, esse símbolo de porcentagem, como o nome sugere, é por 100. Então, 63% são 63 por 100. Acabou. Passei para a fração. Tudo bem? A questão 6, ele pede para que a gente transforme em decimal. E como que a gente passa para decimal? Primeiro eu vou passar para fração, a porcentagem para fração, e depois eu vou dividir. Como assim, Tainá? 7% não é a mesma coisa que 7 por 100? Tudo bem? E 7 por 100 são 7 centésimos. Então, se eu pegar 7 e dividir por 100, dá 0,07. Beleza? 9/4. Como é que eu faço? Eu não quero ninguém falando para mim que a representação decimal de 9/4 é 9,4. Isso daqui, gente, não existe. Tá errado. Não é assim que faz. Para a gente passar de uma fração para decimal, a gente precisa dividir o numerador pelo denominador. Então, eu pego 9 e divido para 4. Beleza? Estamos combinados? Quanto que é 9 dividido para 4? 2 vezes 4, 8. Para 9, 1.
1 é menor do que 4, então bota a vírgula e o 0. 10 dividido para 4, 2 de novo. 2 vezes 4, 8, para chegar a 10 falta 2, coloca o 0. 20 dividido para 4, 5 e não sobra nada aqui. Então, 2,25 é o número decimal associado a essa fração. Tudo bem? Na questão 7, ele pede para que a gente passe para a porcentagem. Se tiver em forma de fração, eu sugiro que vocês dividam, achem o número decimal e multipliquem por 100. Então, por exemplo, 3 décimos é a mesma coisa que 3 dividido para 10. 0,0. 30 dividido para 10 dá 3, então dá 0,3, beleza? O que eu faço agora? Pego esse número e multiplico por 100. Só que multiplicar por 100 é deslocar a vírgula duas casas. Então, vezes 100 vai dar 30. Então, aqui, ó, 30%. Beleza? Deu para entender, né? Então, tá ótimo. E aqui, o que eu faço, Tainá? Gente, ele já nos economizou uma etapa. Eu não tinha que passar para decimal para multiplicar por 100? Já está em decimal, então vocês já podem pegar e multiplicar por 100. Então, 0,4 vezes 100 é a mesma coisa que 40. Então, aqui são 40%. Tranquilo? A questão 8, ele pede para que a gente classifique em decimal exato, dízima periódica simples, dízima periódica composta. Para a gente classificar em decimal, a gente precisa transformar essa fração em decimal. Como é que eu transformo? Isso mesmo, dividindo. Então, eu vou pegar 2 e vou dividir por 5. 0,0. 20 dividido para 5, 4 e não sobra nada. Então, 2/5 é a mesma coisa que 0,4. Esse decimal ele é chamado de decimal exato. Fim, acabou, bonitinho. Então, isso aqui é um decimal exato. Beleza? Vamos fazer 7 nonos. 7 dividido para 9. Não dá para dividir, né? Não dá um número inteiro, então 0,0. 70 dividido para 9. Qual número na tabuada do 9 chega mais próximo do 70? Isso mesmo, 63. Então, 7 vezes 9, 63. Para chegar a 70, faltam 7. Bota o 0 e continua. Deu 70 de novo. 70 dividido para 9, 7. Sobra 7 de novo. Ah, percebeu, né? Isso vai se repetir? Então, coloca 3 pontinhos aqui indicando que isso daqui é uma dízima periódica. Então, decimal exato, acabou a conta. Dízima periódica. Então, 0,77, 3 pontinhos, isso é uma dízima periódica. Mas isso não é uma dízima periódica qualquer. Isso é uma dízima periódica simples. Por que ela é simples? Porque a repetição repetição é o período, tá, gente? É o número que se repete. O período, que é o número que se repete, vem logo depois da vírgula. O 7 é o período dessa dízima. Deu para entender? Então, beleza. Então, isso aqui é uma dízima periódica simples. E 5/6? Vou pegar o 5 e vou dividir para 6. 0,0. 50 dividido para 6. 6 vezes 8, 48. Sobram 2. Bota o 0 e segue o fluxo. 3 vezes 6, 18, para chegar a 20, sobram 2. Bota o 0, 3, sobram 2. Ah, começou a repetição, né? Então, isso daqui, ó, 0,833, tananã, tananã, tananã. É uma dízima? É uma dízima. É periódica? É periódica. Por quê? Porque tem um período, tem um número que se repete. Quem é o período? 3, isso mesmo. Então, isso aqui é uma dízima periódica. Mas ela é simples? Não. Por que que não? Porque o período não está imediatamente após a vírgula. Olhem aqui. Estão vendo aqui a vírgula? Tá vendo o número que se repete? Ele não está imediatamente após a vírgula. Tem um 8. O 8 está atrapalhando. Esse 8 ele é chamado de antiperíodo. Tudo bem? Então, essa dízima é periódica, mas ela é composta. Bom, gente, espero que vocês não tenham nenhuma dúvida. Agora eu gostaria que vocês fizessem os exercícios. Quais? Módulo tudo. Sabia que vocês estavam ansiosos para ouvir isso. Qualquer dúvida a gente se encontra na plataforma. Beijinhos e bons estudos. Tchau!